Podeis sair. Meus irmãos, eu quero aqui externar minha alegria, de estar nessa igreja mais uma vez. Trago aqui o abraço das congregações presbiterianas ali em Boqueirão, em Cabaceiras. E louvamos a Deus, porque podemos dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Eu queria convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo número 6. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 8. E eu queria pedir, por favor, que os irmãos, à medida que forem encontrando, fiquem de pé, para que possamos fazer a leitura desse texto das Sagradas Escrituras. Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 8. Amém? Você que acompanha essa transmissão, também abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 8. E assim nos diz as Sagradas Escrituras. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ter um momento de oração, mais uma vez. Deus amado e bendito, a tua preciosa palavra foi lida, e eu confesso a minha total dependência do Senhor, pois eu creio, Deus, que sem o Senhor nada posso fazer, Senhor. Não tenho condições nenhuma de convencer ou converter ninguém, mas eu tenho uma plena convicção do Deus que me chamou, e tenho uma plena convicção que o teu Espírito Santo está aqui, e que o Senhor há de conduzir o teu povo a um esclarecimento sobre as verdades contidas na tua palavra. Então fala conosco, ó Deus, nos dá a tranquilidade de saber que servimos ao Todo-Poderoso. Traz paz ao nosso coração, ó Deus, mesmo em meio ao momento tão turbulento a qual nós estamos vivendo em relação à nossa pátria. Nos ajuda, Senhor, a descansar na tua soberania e nos ajuda a vivermos, ó Deus, na total dependência daquele que é Todo-Poderoso. Assim nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus queridos, o título que o Senhor me deu para essa mensagem é A Visão do Senhor no seu alto e sublime trono. Eu queria, ainda à medida de introdução, trazer para nós a necessidade de, a cada dia, buscar ao Senhor para conhecer a sua grandeza, e isso trará paz ao nosso coração. Isso trará alívio à nossa alma, e nós teremos a plena convicção que todas as coisas estão sobre o domínio do Todo-Poderoso. Então, a visão do profeta Isaías era fundamental para todo o seu ministério. A glória, a majestade, a santidade e a justiça de Deus seriam os conceitos dominantes na sua vida e no seu ministério. A igreja também, meus queridos, precisamos a cada dia nos alimentarmos de 2 coisas que são fundamentais: oração e a leitura bíblica. Isso trará uma vida espiritual para nós, como eu gosto de dizer, maiúscula, uma fé maiúscula. Isaías tem essa visão, e ele precisa entender essa glória, a majestade, o senhorio, porque Isaías tem uma missão grandiosa dada pelo próprio Deus, e o Senhor ali dá essa visão para que ele pudesse encarar a sua vida ministerial. Então, além do mais, essa experiência explica uma vida
devotada ao Senhor. Uma vida que tinha a conotação de glorificar a Deus com atitudes, com palavras. Os grandes homens de Deus tiveram a grande responsabilidade do que chamamos de viver para a glória de Deus. Vivemos um momento difícil, onde algumas pessoas estão tão perturbadas pelo cenário político que estamos vivendo. Irmãos, descansemos os nossos corações, porque os 4 anos vindouros estão sob o controle do Senhor Todo-Poderoso. Os 4 anos que está por vir, ou seja, a Bíblia diz lá no Salmo 139 que os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E isso deve trazer alívio ao nosso coração. Então, essa experiência levou Isaías a enfatizar a santidade de Deus e a entender que, apesar das crises que o mundo enfrenta, ele entende que Deus está no controle, que Deus está no trono. E quando o pastor Flauber me trouxe a responsabilidade de estar aqui no primeiro domingo após as eleições, eu disse: Senhor, é uma responsabilidade muito grande para mim, porque é um momento, um cenário difícil que estamos vivendo. Ei, aquieta o seu coração. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero destacar algumas coisas que são de fundamental importância para nós enquanto igreja. Primeira coisa, na crise precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Do verso 1 ao verso 3, convido você a olhar para esse texto. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O primeiro subtópico que eu quero trazer é: precisamos saber que Deus reina. Precisamos saber que não cai uma folha sequer sem a permissão do Senhor. Nada acontece por acaso. As nossas crises, meus irmãos, não apanham Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus continua conduzindo todas as coisas. Deus continua no trono. Os céus governam a terra, Ele dirige a história, Ele dirige os destinos da humanidade. Não são os poderosos, mas o Todo-Poderoso que conduz todas as coisas. E por isso, como acabamos de louvar, porque Ele vive, nós podemos sim crer no amanhã. A igreja do Senhor, ela continuará a marchar triunfante. Sabe por quê? Porque ela é obra santa. Não devemos temer o mal, não devemos temer os homens. Devemos erguer as nossas cabeças e olhar para o Todo-Poderoso e seguir adiante. Seguir adiante, servindo ao Senhor, glorificando o seu santo nome. Então esta é a grande mensagem do livro de Isaías, sabe? Que também é a grande mensagem do livro de Apocalipse. Deus está no trono, não importa as crises, não importa a fúria do dragão, não importa o ódio do anticristo, não importa o falso profeta, não importa a fúria dos demônios. O diabo está na coleira de Deus e só vai até onde Deus permite. Deus reina, Ele está no comando, Ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus próprios pés. Então não se desespere, nem um fio da sua cabeça vai cair sem a permissão do Senhor. Nem um fio da sua cabeça, da minha cabeça ou da nossa, de uma maneira geral, vai cair, porque o nosso Deus reina. Nós somos chamados pelo Todo-Poderoso, e aquele que chama é o que sustenta, aquele que chama é o que capacita, aquele que chama é o que protege, aquele que chama é o que abençoa. Foi falado sobre a reforma protestante. Martinho Lutero fixa ali 95 teses contra um sistema. E o sistema não conseguiu calar a sua voz. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor é obra santa. Ela marcha triunfante nos propósitos que o próprio Deus já predeterminou na eternidade. Então descanse o seu coração.
Não se desespere. Precisamos saber que Deus é santo, santo. Se você olhar no verso 3, vai dizer exatamente isso. Os anjos clamavam: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando a Bíblia diz que santo, santo, coloca o Senhor no grau superlativo. Deus é majestoso, é grandioso. Todas as coisas continuam e vai continuar até a volta de Cristo e por toda a eternidade sobre o domínio do nosso Deus. Ele reina. Aquiete-se o seu coração, descanse o seu coração, aquiete. A maior necessidade da igreja hoje é ter a percepção da majestade de Deus em seu meio. Precisamos, meus irmãos, ter o senso do Deus glorioso a qual servimos. Precisamos entender que todas as coisas cooperam, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se preocupe tanto, eu não estou dizendo que a igreja não precisa orar, nós precisamos orar sim, mas precisamos descansar. Descansar, que quando nós oramos, Deus escuta a nossa oração, Ele intervém na nossa história. A oração do justo, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos, então vamos orar, clamar ao Senhor, que Deus abençoe a nossa nação, mas também ter a plena convicção que Ele reina. Que por mais que os homens tentem maquinar o mal, de uma maneira tudo vai cooperar para o propósito que Deus já predeterminou na eternidade. Estava fazendo um estudo, tempo atrás, na pós-graduação, e a gente vai ver a soberania de Deus e a responsabilidade humana como 2 trilhos de trem, que caminham num só sentido, elas não se tocam, mas elas caminham para um fim que Deus propriamente já predeterminou. Então descanse o seu coração, descansemos os nossos corações. Veja a pandemia, que momento tão terrível que enfrentamos. Quantas vezes eu vim ministrar a palavra nessa igreja, não tinha ninguém. Não por questão de não ter membros, mas por questão de não podermos nos ajuntarmos. Mas veja como a igreja ela passou por esse momento de Covid triunfante. Porque Deus reina, porque Deus está no controle, porque Deus está no trono, porque Deus nos chamou, porque Deus há de nos abençoar, porque Deus há de nos conduzir. O Império Romano não conseguiu sufocar a igreja. Grandes reis se levantaram para tentar sufocar a obra do Senhor. E não consegue, porque ela é obra santa. Essa causa é do Senhor. A sua vida, irmãos, não está à mercê de um partido político. A nossa vida está na mão do Deus Altíssimo. O salmista no Salmo 121, ele vai dizer: eu elevo os olhos para os montes, e está morando de Boqueirão para Cabaceiras, hoje pela manhã vinha para a escola bíblica dominical, sai de Cabaceiras e vinha a Boqueirão, tem vários montes naquela região, e eu começo a olhar para aqueles montes, e lembro do salmista, quando ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, meus irmãos. Se voltarmos um pouco na história, e olharmos para aquele povo que sai do Egito, que peregrina 40 anos pelo deserto, onde não tinha uma padaria. Você já parou para pensar nisso? Não tinha uma farmácia, não tinha um carro-pipa seguindo aquele pessoal, mas nenhum morreu de fome, nenhum morreu de sede. Todos os dias Deus mandava um maná. Será que Ele não vai cuidar da sua igreja no século 21? Será que Deus não continuará suprindo as nossas necessidades? Como a Bíblia nos diz no Salmo 23, verso 1, o Senhor, e nada me faltará. A coisa mais importante que não vai nos faltar, irmãos, enquanto igreja, é a presença do Deus Altíssimo. Deus está contigo, Deus está com a igreja, Deus está guardando a nossa vida. O salmista, no mesmo Salmo 23, verso 4, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Então não se atemorize o seu coração. Claro, irmãos, repito, não estou dizendo para você não orar. Continue orando. Continue clamando a Deus por tempos melhores. Continue clamando a Deus por essa situação que a gente está orando. Mas não se desespere. Existe uma diferença entre você clamar e se desesperar. Aquieta o seu coração. Nosso Cristo não está preso mais no sepulcro. Ele ressuscitou ao 3º dia. E porque Ele vive, nós cremos que o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Precisamos, irmãos,
entender que os seres mais exaltados proclamam quem é Deus e o que Ele faz. Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem luta por nós. Ele é quem luta pela sua igreja. Quando Davi, irmãos, foi enfrentar Golias, não foi a pedra que deu vitória a Davi. Foi a confiança que ele tinha no Senhor. Quando Golias olha para aquele menino com um pedaço de cajado, com um cajado na mão, uma balinheira e algumas pedras, ele disse: eu sou algum cão para tu vir a mim com paus, com pedras? Davi olha para aquele gigante e diz: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Tenha essa confiança que Davi teve, tenha essa confiança que grandes homens de Deus tiveram. Não olhe para a fúria do dragão, olhe para o Deus que está no trono, olhe para o Senhor que conduz todas as coisas. Então veja, Deus luta por nós, Ele é quem guerreia as nossas guerras, Ele quem se manifesta e que age poderosamente em favor do seu povo, irmãos. Todos os nossos dias, Salmo 139, foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Amém? Segundo lugar, irmãos, na crise, precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus. Versículo 4 ao 7, diz assim: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, veja só, precisamos ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. Somos limitados, irmãos. Somos pecadores. Essa é a grande realidade. Quando olhamos para as nossas fraquezas, nós aprendemos a depender cada vez mais do Senhor. Quando olhamos para as nossas limitações, nós aprendemos a buscar cada vez mais ao Senhor. A gente vai ver lá em Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo vai dizer: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então precisamos ter uma visão profunda sobre quem somos nós, quem é Deus. Veja, Isaías ele vai dizer: habito no meio de um povo de puros lábios. Isaías se incomoda com o pecado do seu povo. Você e eu, nós precisamos nos incomodar com o pecado da nossa nação e clamar por ela. Clamar pela nossa nação, chorar pelo pecado da nação. Veja, no verso 5 ele vai dizer assim: então disse: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de homens de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quando olhamos para nós, na nossa total dependência do Senhor, na nossa total dependência de fracasso dos nossos próprios méritos, nós somos uns fortes candidatos a ver a glória de Deus resplandecer em nós e através de nós. Terceiro lugar, meus queridos, na crise precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Sabe o que o mundo mais precisa? O que o mundo mais precisa é de Deus. O que a nossa nação mais precisa é de homens e mulheres que se levantem com o peito encharcado de ânimo para pregar o evangelho do Senhor. Eu tenho orado constantemente pelo avivamento na nossa nação. Porque só assim, de fato, veremos a glória de Deus resplandecer no nosso país. Só assim, de fato, nós veremos a boa mão do Senhor transformando vidas. E essa é a responsabilidade sua e minha, nossa, de anunciar a verdade, as verdades do Evangelho. Então, o envio de Deus precede a restauração espiritual. Preste atenção nisso, meus irmãos. A vida com Deus é mais importante do que a vida para Deus. Por que isso? Porque a tua comunhão com Deus
vai fazer toda a diferença depois para você falar de Deus. Então, a vida vem antes do trabalho, a consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías teve a visão de Deus e que foi perdoado por Deus, ele ouviu o desafio de Deus para fazer a obra de Deus. Há uns 2 anos, fizeram uma pesquisa sobre o momento devocional que a igreja tinha. A igreja brasileira, não é a igreja simplesmente local, mas foi visto que a igreja separa 15 minutos por dia para estar na presença do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, de ler alguns livros dos puritanos, onde todos os dias eles reuniam a família para orar, para louvar, para estar na presença de Deus. Quem dera, irmãos, que a igreja brasileira fosse despertada pelo Senhor para essa real necessidade de buscarmos a Deus no templo, mas também nos nossos lares. Quem dera, irmãos, se o Senhor despertasse a sua igreja, não só para termos 15 minutos separados por dia para o Senhor, mas que viéssemos a buscar ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração, priorizando o reino de Deus, priorizando a sua justiça. Como Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. O desejo do meu coração, e a minha oração tem sido constante, é: Senhor, me ajuda a ser um homem de Deus. O pastor Hernandes, ele usou uma afirmação dizendo assim, que o desejo do seu coração é que os seus filhos sejam mais crentes do que ele é. E a pergunta que devemos nos fazer nesta noite: essa tem sido a nossa motivação de conduzir os nossos filhos, de ter a alegria de poder cultuar ao Senhor dentro da nossa casa? Digo isso, irmãos, porque isso fará toda a diferença na sua vida geral. O tempo que você tem com Deus dentro da sua casa, quando você fecha seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, vai fazer toda a diferença na tua própria vida e na vida dos teus. Então, o chamado, irmãos, para o serviço é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. Ou seja, o chamado é para você, meu irmão. Você é chamado por Deus para anunciar as verdades do Evangelho. Você é chamado por Deus para reconhecer a santidade de Deus. Você é chamado por Deus para entender a soberania do Senhor. Você é chamado por Deus para que depois que os seus olhos forem iluminados, a sua vida foi impactada pela presença gloriosa do Senhor, agora você tem a responsabilidade de falar desse Jesus que lhe alcançou de uma maneira tão maravilhosa e graciosa. Quantas pessoas estão ao nosso lado que precisam ouvir a mensagem do Evangelho? A sociedade, quantas pessoas, irmãos, estão aí desesperadas, sem esperança, e que Deus pode nos usar como instrumentos para transmitir as boas novas, mostrando a essas pessoas que elas só encontrarão paz, alívio e segurança no Senhor. Por mais que o governo seja de direita ou de esquerda, a nossa confiança sempre precisa estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso nós podemos ter a paz em nosso coração. Então, o Deus que salva é o mesmo que chama para o serviço. O Deus que nos salvou, irmãos, é o Deus que nos capacita para anunciar as boas novas de salvação. Então, não endureça o seu coração. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Deus salvou você não apenas para levar você para o céu, isso é glorioso, mas para que você fosse você e eu, nós fôssemos um vaso de honra na mão do Senhor, pregadores do Evangelho. Sejamos missionários de Deus. Eu costumo dizer que missionário não é somente aqueles que vão a um seminário e fazem um curso. Missionário é aquele que foi chamado pelo Senhor. Cada um de nós temos uma missão, seja ela local, na nossa própria família, ou seja ela na sociedade, mas temos uma missão. Temos uma missão de conduzir a nossa família no caminho que ela deve andar.
Então, Isaías se coloca nas mãos de Deus e o fogo começa a arder em seu coração. A brasa havia queimado em seus lábios e ele se levantou e se dispôs a atender o chamado de Deus. No verso 8, diz: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías denunciou o pecado, apontou com firmeza os desmandos do rei Acais, atacou a exploração dos pobres e denunciou a religião sem vida. Hoje temos muitos desafios na família, na escola, na empresa, no trabalho. Deus está nos chamando para ser bênção nessa geração. Eu costumo dizer, irmãos, que nós estamos com o bastão na mão e agora temos a responsabilidade de transmitir as verdades do Evangelho. Mas chegará um momento que nós passaremos também, como tantos outros passarão. E a pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite, não me responda, é só para a sua reflexão: qual é o legado que você está deixando para os seus próprios filhos, para a sua família? Você que acompanha essa transmissão, qual é o legado que você está deixando para as futuras gerações? Isaías, ele ouve atentamente o chamado de Deus. Isaías é capacitado pelo próprio Senhor e ele vai confrontar o pecado, ele vai anunciar a vida ímpia daquelas pessoas que diziam que viviam uma religiosidade, mas que era uma religiosidade sem vida, era uma religiosidade árida. Jesus nos chamou, irmãos, para caminharmos lado a lado com Ele. Como vocês sabem, eu tenho 4 filhos e a quarta é a minha princesa Rebeca. Ela faz uma festa quando eu chego no portão de casa. Isso mostra o amor que ela tem por mim. Apenas 1 ano e 4 meses, irmãos. Por que eu estou falando de um amor de pai para filho? Eu também a amo com toda a força do meu coração. Porque quando nós amamos, nós queremos estar perto. Então, nós amamos a Deus e precisamos estar perto de Deus. Precisamos nos alegrar na sua presença, precisamos nos deleitar. Estava fazendo CTM, final de 2020, onde um pastor, ele disse, em lágrimas, ele disse: meu momento devocional com Deus é 1 hora por dia. Aquela aula, irmãos, foi mais ou menos 2 horas. Porém, parece que foi 10 minutos. Porque ele era um homem que tinha comunhão com o Senhor. A igreja precisa ser despertada, nós, a partir de mim, irmãos. Não pense que eu estou cobrando de vocês, a partir de mim. Eu preciso cada vez mais ter uma vida de oração. Me deleitar na presença do Senhor. Nos deleitarmos, irmãos, na oração, nos deleitarmos na leitura da sua palavra, porque existem 2 pilares fundamentais para que um cristão esteja com uma vida saudável espiritual. E sabe qual é os 2 pilares? A oração e a leitura da palavra. Porque na oração você fala com Deus e na leitura da palavra Deus fala com você. Fiz uma ilustração há uns dias atrás. É exatamente sobre essa necessidade da igreja estar em dia com a oração, em dia com a leitura da palavra. Porque imagine agora um passarinho só com uma asa. Ele vai conseguir voar? Mesmo assim é você, se não estiver orando e lendo a palavra. Então, repito, temos muitos desafios, irmãos, seja na nação, na escola, no trabalho, na família. Deus nos chama como soldados para cumprir a missão. E quando Paulo usa esse termo, quando ele diz assim, combati o bom combate, né? Completei a carreira. Quando ele está dizendo que combateu o bom combate, é porque também há um mau combate. O mau combate é uma vida árida, irmãos. É uma vida que negligencia as coisas de Deus, ou faz para Deus quando dá tempo. Certa vez, uma senhora da igreja, lá em Cabaceira, chegou para mim e disse assim: pastor, toda vez que vou ler a Bíblia, eu durmo. Eu disse: minha irmã, que hora a senhora está lendo a Bíblia? Ela disse: 11 horas já à noite. Está aí a resposta, minha irmã. A senhora não está priorizando o reino de Deus. Eu quero ver a senhora dormir, assim que a senhora acordar, pegue a Bíblia e vá ler. Eu quero ver a senhora dormir.
Não dorme, irmãos. Mas sabe por que muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente não prioriza. Porque se você priorizar, você consegue. Deus nos chama, irmãos, para ser bênção em nossa nação. Deus está nos chamando, irmãos, para que nós venhamos colocar a mão no arado. Deus nos chama, irmãos, para que sejamos homens e mulheres de Deus, a anunciar as verdades de Deus na nossa geração. Então, o clamor dos céus cruza os séculos e cai nos nossos ouvidos, irmãos. O Senhor nos diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que você nessa noite poderia também dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Se você já faz, meus queridos, glória seja dada ao Senhor, continue fazendo. Mas se você não faz, faça hoje. Porque a obra do Senhor deve ser encarada como maneira de urgência. Veja, estava numa palestra onde um dos pastores disse assim: nós precisamos aproveitar a nossa geografia. Precisamos aproveitar. E ele disse: toda vez que eu estou descendo um elevador, que entra alguém que eu não conheço, ou que eu sei que essa pessoa não é cristão, eu falo do amor de Deus para essas pessoas. E quantas vezes nós perdemos as oportunidades por vergonha, ou por pensar, o que é que essa pessoa vai dizer de mim? Que nós possamos assumir a responsabilidade de sermos trombetas de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, na nossa casa. Em primeiro lugar, para os nossos, na nossa Jerusalém. Depois a gente sai, não tem problema, a gente vai a Boqueirão, a Cabaceiras, quem sabe até para outros países. Eu tenho orado, irmãos, para que Deus, como eu já disse, para que Deus levante, traga um avivamento à nossa nação, porque a Europa, irmãos, o berço do cristianismo está apostar toda a fé. O desejo do meu coração é que Deus levante homens e mulheres de Deus para que a gente possa enviar missionários para a Europa, para a América, para a África. Entende? Porque essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é um fim em si mesmo. A missão da igreja é o viver para a glória de Deus. É saber que você, é como Spurgeon, ele afirma que a mensagem do Evangelho, depois que um homem é alcançado, ele encara como que um mendigo que não tinha comida nenhuma, agora chega numa padaria e encontra pão com fartura, e ele agora sabe, e ele tem ali a sua sede saciada, e ele vai até outros mendigos dizer a eles aonde encontrar o verdadeiro pão. Eu quero trazer algumas aplicações nessa noite, irmãos, para podermos concluir. Primeira aplicação, a grande mensagem do livro de Isaías é: Deus está no trono, Ele está no comando de todas as coisas. Não se desespere, não se atemorize os seus corações. Há mais de 365 não temas na palavra de Deus. É como se Deus, a cada novo amanhecer, dissesse: não tema, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. A igreja precisa se levantar em oração, a igreja precisa se levantar jejuando, a igreja precisa se levantar, sim, claro, isso são coisas fundamentais para a igreja. Mas a igreja não pode perder o foco. A igreja não pode se desesperar. A fúria do dragão está sobre o domínio do Senhor. As intenções do coração dos homens continuam debaixo da mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. Então não se desespere. Aquieta o seu coração. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías, o mesmo livro de Isaías, capítulo 41, se você quiser fazer essa leitura comigo, 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. No verso 13 diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quieta o seu coração. Tudo está no controle do Senhor. Amém? Segunda aplicação. Descanse o seu coração, pois as mãos santas do Senhor, poderosas do Senhor, está conduzindo a história da nossa nação. A mão santa do Senhor.
O Todo-Poderoso, irmãos, está no controle. O Deus que criou o céu, o Deus que a Bíblia diz lá no Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Deus, irmãos, que impôs limite às ondas do mar. O Deus, meus irmãos, que faz com que uma criança seja gerada num ventre materno, alimentada por um cordão umbilical. É o mesmo Deus que continua no trono. É o mesmo Deus que continua a abençoar a igreja. É o mesmo Deus que vai fazer com que a igreja, ela passe por qualquer momento que venha pela frente. Seja de perseguição ou não, ela continuará marchando para o fim que o Senhor mesmo já predeterminou. Terceira aplicação, reconheçamos que somos pecadores e que só o Senhor é capaz de perdoar os nossos pecados e nos dá a oportunidade de ser levantados por Ele para anunciar as verdades contidas na sua palavra. Somente o Senhor. Nós somos limitados, irmãos, nós somos passageiros. Porém, somos peregrinos e passageiros, mas que temos uma promessa grandiosa, onde o reino que nós fazemos parte, ele não tem uma só derrota. O reino que nós fazemos parte, caminhamos triunfante para uma eternidade ao lado do nosso Rei, do nosso Senhor, por toda a eternidade. A Bíblia diz, meus queridos, que lá na glória, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aqui, nós enfrentaremos a adversidade, sim. Aqui, nós seremos perseguidos, sim. Mas aqui, o Senhor nos mandou ter bom ânimo, porque como Ele venceu, nós venceremos também, para a glória do Deus Altíssimo. Quarta aplicação, o Senhor te chama para uma vida de santidade na sua presença. O Senhor nos chama, irmãos, para uma vida diante do seu altar. O Senhor nos chama, se você já ora, ore um pouquinho mais. Quando aquele pastor, naquela aula, disse, eu oro 1 hora por dia, ele tinha enfrentado uma luta muito grande, que eu não quero aqui pontuar, mas ele tinha enfrentado uma luta muito grande e isso fez com que ele orasse cada vez mais e com intensidade, 1 hora por dia. Aquilo despertou no meu coração o desejo de também orar mais. Quem dera que essa igreja, quem dera que a igreja presbiteriana em Cabaceiras, em Boqueirão, quem dera que a cada dia também eu fosse despertado pelo Senhor para um tripé, irmãos: oração, leitura da palavra e jejum. Quem dera. Quinta e última aplicação: você foi transformado pelo Senhor para frutificar. O clamor dos céus, irmãos, cruza os séculos e cai nos nossos ouvidos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Não vou pedir que você repita, não vou pedir que você fale com os seus lábios, não, nada disso. Mas o desejo do meu coração é que sejamos despertados pelo Senhor para a grande missão que temos: anunciar o autor da nossa fé, anunciar a grandeza do nosso Deus. Que nós sejamos despertados pelo Senhor, para que a palavra do Senhor nas nossos lábios seja manancial de vida para aqueles que nos cercam. Que sejamos, irmãos, homens e mulheres, que temem a Deus, que amam a Deus e que vivem para a glória de Deus. Encerro essa mensagem conclamando cada um de nós a curvarmos as nossas cabeças e apresentarmos as nossas vidas ao Senhor, pedindo a Deus que, assim como Ele chamou Isaías, assim como Ele chamou grandes homens e grandes mulheres de Deus, que Ele possa também nos chamar e nos capacitar para essa grande missão a qual nós estamos com a responsabilidade da nossa geração. Oremos. Soberano e maravilhoso Deus, Pai amado e bendito, nesta noite, Deus amado, aqui estamos como Teu povo, Senhor, a Tua igreja amada, Teu povo que foi separado pelo Senhor lá na eternidade, mas o Teu povo, ó Deus, que tem uma missão dada pelo próprio Senhor para anunciar as verdades contidas na Tua palavra.
Deus amado e querido, em primeiro lugar eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais de uma maneira que possamos compreender o teu senhorio. De uma maneira, Senhor, que nós venhamos descansar, ó Deus, na tua soberania, pois a tua palavra afirma categoricamente que o Senhor é soberano sobre o céu, sobre terra e mar. Então nos ajuda, Senhor, em primeiro lugar, para que possamos ter um ministério frutífero, e precisamos entender que tu estás no trono. Precisamos entender que a igreja ela caminha de uma maneira triunfante para a glória do teu nome. Então abre os nossos olhos, assim como o Senhor fez quando o teu servo Eliseu ora pelo seu moço e ali ele consegue enxergar a grandeza do exército celestial que ali estava. Então aviva a tua obra em nós, Senhor, de uma maneira que juntos possamos nos alegrar sempre na tua presença, Pai amado, nos orar mais, ler mais a tua palavra, mas também, ó Deus, eu te peço, nos capacita, Senhor, para que sejamos, ó Deus, mensageiros do Senhor, para que possamos sair daqui nessa noite, Deus amado e querido, com a responsabilidade de falar para os nossos familiares dessa tão grande salvação, Deus amado, que nós fomos alcançados. Mas como disse o teu servo, Senhor, que possamos aproveitar a nossa geografia e aonde quer que chegarmos, ó Deus, sejamos homens e mulheres que proclamam as verdades da tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, te peço também, Deus amado, pela nossa nação, Senhor. Esse momento a qual estamos vivendo, ó Pai, onde muitos corações estão aflitos, temerosos com o que pode acontecer, Pai, vai alcançando os corações, vai trazendo paz, ó Deus, vai trazendo, ó Deus, libertação para aqueles que se encontram cativos e vai mostrando a essas pessoas que a verdadeira segurança está no Senhor. Ó Deus, ajuda a tua igreja, a seja o momento que vier pela frente, que possamos, ó Deus, andar de cabeça erguida, Pai amado, confiante, Senhor, na tua soberania, no teu controle, no teu governo. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor.